com a Emirates e falo das intenções do que eu sei e que está confirmado pelo próprio presidente, para mim, o que importa é para mim. Se ele não confirmou em outro lugar, não interessa. Importa é para mim. Vai lá e pergunta para ele se ele não confirmou se a conversa com a Emirates para mim, para Samir Carvalho. Bora lá, fiel! Seja bem-vindo à Casa Nação Alvinegra e é hora de mais um vídeo aqui no canal Meu Coringão. E o Coringão segue em meio às polêmicas aí, né, galera? Infelizmente aí, depois de ontem, o Sérgio Moura, né, o superintendente de marketing do Corinthians, se afastou, na verdade, do cargo, né? Mas tá rodando desde ontem aí as informações, né? Que o publicitário, que é o superintendente do Corinthians aí, se afastou por tempo indeterminado das ações aí no Corinthians. Pra quem não sabe, do começo da história, o Sérgio Moura foi acusado, né, de envolvimento, né, de ter envolvimento com pagamento lá de comissões, no contrato patrocínio, master, lá na casa de apostas Vadibet, né? E por isso ele se afastou aí até resolver a situação. Algumas pessoas falaram que ele ia receber aí salários normalmente, ou até o presidente ontem em uma entrevista no podcast falou que ele ia receber salário normalmente, mas há informações que ele vai ser afastado e não vai receber o salário até voltar a trabalhar aí no Corinthians. Tomara que essa situação se resolva logo, né, gente? Também tem outro aí que já tem uns dias se arrastando, né? Que tem o caso lá dos Emirates lá. Teve proposta, não teve proposta, é fake, não é fake. Ontem, em um podcast, o presidente falou que era fake e o pessoal tá correndo atrás pra saber se é realmente fake, se não é. Aí tá essa bola de neve aí. Mas no vídeo de hoje, pra não ficar só nas minhas palavras aqui, eu vou deixar com vocês a explanação com o Samir Carvalho aqui, que vai explicar melhor pra gente. E os créditos desse vídeo aqui é todo pra ele aí. E bora lá escutar a explanação dele aí. Legal? Vamos embora aí para a gente falar do Coringão, ó, deixa o like, tá? Que é muito importante aí para vocês que acompanham o nosso trabalho e estão vendo aí que o nosso noticiário tudo vai se confirmando, né? Até o caso do Sérgio Moura, né? Porque a gente havia dito na terça-feira com exclusividade que havia uma pressão no Corinthians, né? Para que o Sérgio Moura deixasse, né, o cargo de superintendente, né, de marketing do Corinthians, fato que aconteceu, tá? Aconteceu ontem, né? Aconteceu ontem a saída dele, pediu licença por tempo indeterminado, tá? O Sérgio Moura. Informação hoje do PVC é que o Augusto ontem afirmou na reunião que teve com o Rosalá Santoro, enfim, né, a Chapa 82, que quando tudo foi esclarecido, o Sérgio Moura vai voltar ao cargo, tá? Então são informações aí que o PVC traz hoje, que é importante a gente saber também, né? Essa questão, tá? Enfim, tem tanta coisa aí para a gente falar. E essa entrevista do Augusto no Cross, Samir, o que acha? Cara, eu gosto do Augusto, mas eu acho que ele tem, né, muitos problemas quando dá entrevista. Ontem, por exemplo, já houve a polêmica, né, na questão do salário, né, do superintendente de marketing do Corinthians que deixou o clube, né? Para vocês terem uma ideia, a assessoria do Corinthians ela corrigiu o Augusto Melo e disse que a licença, né, do Sérgio Moura não será remunerada, tá? Você pode ler isso lá na central do Timão, porque o Augusto Melo afirmou na entrevista que o profissional seria remunerado durante o período de afastamento, tá? No entanto, a assessoria do clube corrigiu o presidente, né, informando que o Moura receberá apenas pelos dias trabalhados no mês de maio. Então, Augusto Melo, enfim, acabou falando algo ali que, né, abre aspas, Sérgio vai seguir recebendo normal porque ele tem alguns projetos em andamento e tal. Enfim, depois a assessoria corrigiu o Augusto Melo. Até na questão da Emirates também, eu falei com o Augusto, Augusto, você tinha várias maneiras de negar,
mas você escolheu a maneira de dizer que era fake, né? E ele sabe que não é fake. E o Augusto, na verdade, ele explicou para mim que no caso da Emirates ele negou o fato de não ter proposta, mas confirmou para mim que há conversa, tá? Eu disse inclusive para ele se eu poderia, né, falar isso publicamente, que ele me disse. Muitas vezes eu falo aqui eu trago as minhas informações das minhas fontes, mas nesse caso não é nem informação das minhas fontes, tá? É informação do próprio Augusto Melo. Ele confirma para mim que há conversa com a Emirates e que não há proposta, tá? E o Sérgio Moura, ontem numa reunião com jornalistas, né, confirmaram, o Sérgio Moura confirmou aos jornalistas que o Augusto Melo vai se reunir, tá? Em Londres, com o pessoal da Emirates, tá? A Maria Lúcia está perguntando aqui. O problema, Maria e companhia, né? O problema é que a gente vive... Não, a live é ao vivo, gente. Tem live gravada. Vocês estão malucos? O problema nessa questão da Emirates é que a gente vive num meio da internet que é um meio maldoso e um meio, às vezes, né, de pessoas nécias, né? Por quê? Porque as pessoas já acham, né? Por exemplo, se a Emirates não fechar com o Corinthians, eu já sou o culpado, né? Como se eu fosse dirigente, como se eu tivesse a caneta na mão, como se eu tivesse persuasão e poder para negociar com a Emirates. O que eu venho falando é que há conversas e venho falando do interesse da Emirates. Olha só, já inventaram um monte de história, né? Esse negócio, por isso que eu não me importo com essa questão, estou apenas respondendo aí o pessoal que está perguntando da Emirates. Por quê? Porque, por exemplo, você falou que é 1 bilhão, não, 1 bilhão é o que o Corinthians, tá, tem pedido pelos Emirates após um estudo. O Corinthians fez um estudo e acredita que vale 1 bilhão, tá certo? E a intenção da Emirates nas conversas, eu sempre deixei claro que a intenção, e sempre deixei muito claro que não houve proposta, tá? A Emirates, ela tem a intenção de name rights, citou camisa nessas conversas, tá? CT, enfim, e vai ter uma outra conversa agora em Londres que está confirmada de forma oficial pelo Corinthians, tá? Pelo Corinthians. E não adianta nem eu mostrar o áudio aqui do Sérgio Moura confirmando esse encontro do Augusto com a Emirates em Londres, porque as pessoas não entendem nada, enfim, quem não quer entender, não quer entender. Então há conversa, tá? A conversa, meio-dia 11, tá? O programa é ao vivo, ao vivaço. Vai deixando o seu like aí, meio-dia 11 agora. Vai deixando o seu like. Então, gente, eu tô trazendo uma notícia boa para vocês, mas eu não tenho o poder de fechar esse negócio, tá? E como me perguntaram aí da entrevista do Augusto, eu acho que o fato dele falar que era fake ali, ele foi, né? Ele poderia ter negado de várias formas, porque a gente tem que entender o seguinte: o Augusto não pode confirmar em público que está negociando com a Emirates, porque tem um contrato com a Neoquímica. Vocês estão entendendo? Será que conseguimos ter um pouquinho de sabedoria? E ele confirmou para mim, porque eu até falei isso com ele. Falei, né, o pessoal vai pegar no meu pé. Você sabe que está tendo conversa, porque como se pede responsabilidade na imprensa e verdade na imprensa, eu também espero isso dos dirigentes. E eu bati um papo com o Augusto nesse sentido. E aí ele falou para mim, não, então você pode falar isso daí. Que eu perguntei, há conversa? Não, você pode falar que está tendo conversa sim. Então o que eu estou trazendo aqui é uma fonte oficial, tá, gente? Não adianta ficar perdendo tempo querendo, né, agir como um hater para cima de mim, se tiver alguma meia dúzia aqui. Essa é a verdade. O Augusto, ele negou ontem se há alguma proposta. Foi isso que ele entendeu. Há alguma proposta? Não há. E proposta não há mesmo. Sempre falei para vocês aqui. Temos as intenções da Emirates, temos o interesse do Corinthians, claro, muito interessado. Temos oficialmente confirmado pelo próprio Esporte Clube Corinthians Paulista uma reunião do Corinthians com a Emirates em Londres. E ponto final, velho. A conversa agora. Infelizmente, vivemos num mundo de idiotas, né? De pessoas ruins, de pessoas realmente que gostam de destilar os seus venenos, que não é o meu caso. Vamos falar que a Emirates também falou que fechou. Cadê a Emirates?
cadê Emirates, cadê não sei o quê, cadê não sei o quê, cadê o Cavani, cadê não sei o quê. Gente, o que eu cravo aqui acontece. Eu cravei que o Cássio seria jogador do Cruzeiro em primeira mão. Que camisa ele está vestindo, entendeu? Agora, quando eu falo a conversa, a negociação, há coisas avançadas e fechou, tudo isso tem uma diferença. Só que ou as pessoas são burras, que eu não acredito muito, eu acho que são gente ruim e maldosa mesmo, elas acham que quando eu falo que tem Emirates e não acompanham o meu canal, não acompanham as minhas informações, e por isso que o meu público é grande, eu já estou aqui com 2.350 corintianos, obrigado, tá? Pelo carinho de todos vocês. Deixa eu só bloquear aqui o fulano, tá? Já bloqueei ele já. Vocês mesmos acabam pedindo, né, para bloquear. Então, quando eu falo aqui que há uma conversa com a Emirates e falo das intenções do que eu sei e que está confirmado pelo próprio presidente, para mim, que importa é para mim. Se ele não confirmou em outro lugar, não interessa. Importa é para mim. Vai lá e pergunta para ele se ele não confirmou se a conversa com a Emirates para mim, para Samir Carvalho. Entendeu? E outra coisa, o Sérgio Moura confirmou que vai ter conversa com a Emirates, tá? Essa é a verdade. E vai ter conversa em Londres, tem um áudio dele aí para os jornalistas todos que estavam lá presentes. Então chega desse assunto também. Entendeu? É isso aí, torcedor da Fiel. E aí, o que você achou da atitude aí do Sérgio Moura, né? O superintendente do Corinthians, superintendente de marketing aí do Corinthians, que se afastou por livre e espontânea vontade até resolver esse caso aí do pagamento de comissões lá, do contrato dos Masters da casa de aposta Vadbet. Ele que decidiu se afastar até resolver aí. Corre aí o comentário que ele vai ter até processos judiciais, não tem nada concreto, ninguém sabe de nada, ele tá correndo um pouco sigiloso aí. E também o caso aí dos Emirates aí, que é referente aos Lemon White da Arena aqui, né? Augusto Melo ontem em entrevista falou que não tinha nada, mas tem conversa sim com ele, com o pessoal lá, inclusive até o Samir Carvalho confirmou agora nesse vídeo que semana que vem ele vai viajar para Londres para conversas com eles aí, beleza? E tem confirmações também no áudio, igual vocês viram no vídeo, tá bom? Então, Corinthians segue aí em meio a essa batalha, né? Pra sair desse sufoco logo, espero em Deus que saia logo, beleza? E lógico, o Corinthians é mais que um time de futebol, ele é uma espécie de superação constante, representa uma história incrível, resistência e superação, e lógico, uma paixão incontestável, tá? E bora dar aquele gritão? Vai, Corinthians!